da história do grande Abraão. Amém? Amém. Vou ler então, vou ler tudo, depois a gente volta picotando. 25. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zinrá, Joksã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Suá. E Joksã gerou a Seda e a Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Abida, e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Amém? Amém. Paramos aqui. Essa vai ser o que vem. Meus irmãos, é aquele tipo de passagem que a gente começa a ler rápido, que é muito de nome, né? Deixa eu passar logo isso aqui. Mas agora com esse olhar que eu vou jogar aqui, meu irmão, você vai ver que vale uma atençãozinha. Primeiro, Abraão contrai um novo matrimônio. Irmão, traidor! É traidor? Coitada da Sara! Não, pá. Naquela época, sobretudo, não era apenas permitido, como era estimulado que um homem, quando se tornar contrair viuvez, ele casar de novo. Porque, meus irmãos, na época, as pessoas, a expectativa de vida era baixa, as pessoas tinham muito essa preocupação de ter muitos filhos. Aliás, até recentemente na roça era assim, né? A pessoa tinha que ter muito filho para quê? Para cuidar das coisas, para cuidar dos negócios, né? Para trabalhar na lavoura. Abraão era um cara rico, não precisava de filhos para trabalhar, mas ele precisava de filhos para cuidar da grande tribo que ele administrava. Eram muitas ovelhas, muitos carneiros, muita coisa ali. Então era muito comum. O homem ficar sozinho era ruim, não era aconselhável. Então ele contra esse matrimônio. Agora a gente não sabe exatamente se é matrimônio. Vocês entenderam que depois a Bíblia fala de concubinas? Então a gente não sabe se de fato. Olha como é que começa. Abraão tomou outra mulher. Tomar outra mulher, via de regra, é se casar. Mas depois fala que é concubino. Então pode ser que ele tenha nem se casado. Por exemplo, Davi, no fim da vida, ele tinha uma serva que dormia com ele para esquentá-lo. A palavra de Deus nos conta isso. Então tinha uma pessoa que ficava com ele, ele tinha várias esposas, né? Davi teve várias esposas, né? Nenhuma esposa ficou com ele no final, ficou uma mulher para aquecê-lo. Então assim, a gente não sabe exatamente aqui se ele era de fato uma esposa e tal. Mas há toda uma preocupação no final do versículo de que Abraão, embora tenha ampliado sua família, ele continuou tendo Isaque como sendo o quê? O seu herdeiro, né? Seu herdeiro legítimo. Porque no final ele passou tudo o que tinha para Isaque. Ou seja, o clã dele continua, a genealogia dele continua com Isaque. E os outros filhos, ele largou o relento? Não, olha o que ele fala. Deu presente a eles e os enviou para o Oriente. O que é presente? Ele picotou o que ele tinha. Presente, você fala, deu uma caixinha de bombom. Não. Deu as condições necessárias para esses filhos e falou, vai para o Oriente. Nessa terra fica Isaque. Por que ele tem essa preocupação, meu irmão? A mesma preocupação que Sara teve antes de mandar Ismael embora. Para quê? Para quando Abraão viesse a faltar, não houvesse o quê? Briga entre os herdeiros. Amém? A regra formal da época, a tradição já era: filho, o homem mais velho herda. Tem uma herança, a herança do clã do filho, o homem mais velho. Mas vai que um irmão resolvesse encrespar com isso e brigar. Tá certo? Então, para evitar
disputas, o que Abraão faz? Um homem precavido. Lembra que eu falei lá atrás, quando ele vai envelhecendo, ele vai cuidando da casa dele, organizando tudo para ele ir embora? Ele deixa de uma ponta solta. Ele teve esses filhos, mas ele pega e dá presente para eles, ou seja, dá riqueza para eles e fala: agora vocês vão por mim, vocês saem daqui. Que aqui a minha genealogia ela vai ter sequência com Isaac. Por quê? Porque ele é o filho da promessa. Amém? Muito bem. Dito isso, meus irmãos, vamos explorar esses nomes, porque eles vão nos dizer algumas coisas que vão acontecer na Bíblia mais para frente. Vamos lá. Por exemplo, sobre Quetur, está dito aqui, ela não aparece mais. Ok. Outros personagens também que desaparecem: Zinram, Assurim, Letuzim, Leumim, esses aí nunca mais vão aparecer. Joxã, ele é importante porque ele teve 2 filhos, e esses 2 filhos eles aparecem. Seba, ou Seba, é mencionado novamente na Bíblia como uma nação. Está lá em Salmos capítulo 72, 10 e em Isaías 43, 3. Então olha só, meu irmão, presta atenção. A Bíblia está nos contando que veio uma nação, que não é essas que a gente fala, que veio da família de Abraão, veio Edom, veio Israel e vieram os árabes, direto de Abraão. Amém? Edom, que é do neto dele. Mas não são só esses 3, vieram outras nações. Lembra que Deus falou? Será pai de muitas nações. Então tem nação que depois a Bíblia não vai contar muito, mas ela joga. Tinha essa daqui, por exemplo, Seba dá origem a uma nação. E Dedão também. Está lá em Isaías 21, 13 e Ezequiel 25, 13, que eram tribos nômades da Arábia. Então Abraão, realmente ele vai povoar. Mas tem um que é mais interessante de todos, que esse aqui está no núcleo da história bíblica. Vocês reconheceram qual o nome? Qual o nome que é conhecido aí entre esses filhos e netos? Midian. Vocês não lembram dessa? Midian tem uma história central na Bíblia ligada a Midian. Moisés, quando foge do Egito, vai para Midian, onde ele encontra o sogro dele, Jetro, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Tem sacerdotes de Deus que não estão na genealogia aqui de Isaac. A gente sabe, por exemplo, Melquisedeque, que antecede Abraão, ele era sacerdote de Deus Altíssimo. E agora nós encontramos Midian, que também está na genealogia de Abraão, mas por outro ramo, que não é o de Isaac. Olha que lindo, Midian, ele levou a fé de Abraão, e a fé de Abraão se desenvolveu em outro lugar. Então não tem uma Bíblia sobre Midian. Midian desapareceu, mas lá a fé em Deus se perpetuou. Tanto é que Jetro era um sacerdote, e Jetro veio 500 anos depois disso aqui. Amém? E Jetro era um homem sábio, lembra? Que depois ele vai ter com Moisés, e aconselha Moisés a instituir juízes. Lembra? Pega as causas que são mais simples, bota na mão dos primeira instância, segunda instância, terceira instância, até chegar em você, Moisés. Lembra? É um homem sábio. E outra coisa também ligada a Deus, hein? Lembra da história de Balaão? Lembra da história de Balaão? Balaão tinha uma jumenta que fala com ele. Ele foi contratado para lançar uma maldição sobre o povo de Israel. No final ele teve que abençoar. Esse homem conversava com Deus. Quem contratou ele para amaldiçoar o povo de Israel? Os midianitas. Então Deus era muito presente ali entre os midianitas. E finalmente aparece essa daqui, não tem nenhuma menção a Deus. Eram os midianitas que oprimiam o povo de Israel na época de Gideão. Gideão vai lutar. Então os midianitas estão aqui do lado da história bíblica, aparecendo toda hora. Boa parte das vezes por bem, como sendo pessoas que estavam ali ligadas a Deus, mas também como em alguns momentos como inimigos.
Então, ó, Midian aparece em Êxodo capítulo 2, versículo 15 a 22, a história lá de Moisés. Depois volta a aparecer em Êxodo 18, o Jetro. O Jetro era o pai da Zípora, que era a esposa dele. Depois em Números capítulo 31, nós temos um conflito entre Israel e Midian, e é quando Balaão depois aparece. E em Juízes capítulo 6 a 8, os midianitas são também destacados na história de Gideão como sendo opressores do povo de Israel. Então está aqui, um braço da genealogia de Abraão que aparece diversos momentos aqui das Escrituras. Amém? Então, assim, desse jeito nós sabemos no finalzinho que a próxima parte é que Abraão vai para a glória. Abraão, então, eu quero chamar a atenção para vocês, meu irmão, ficar essa palavra, que Abraão já desde algum tempo ele vem organizando a casa dele para partir. Então aqui ele vai encontrar no matrimônio, ou não encontrar, não sei, vai ser uma concubina, vai ter filhos, vai dividir sua herança, vai cuidar desses filhos, vai mandar eles para o Oriente, a fim de não haver divisão, de manter ali a casa dele por Isaac, amém? Então ele cuida de tudo certinho, e depois que ele põe ordem no seu povo, ele vai para a glória nesse assunto do próximo culto em nome de Jesus. Aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.